Amados filhos e filhas, queridas crianças da catequese que estão, aquelas que vão hoje fazer parte do rito de eleição, podem ficar em pé, as crianças que vão fazer o rito de eleição hoje. Isso, se voltem para a comunidade ver vocês, viu? Vai lá. Pode virar para o povo lá, uma salva de palmas para eles. Podem se sentar, eu já vou conversar com vocês. Agora, do lado de cá, nós temos a parte dos catequistas. Peço que os catequistas fiquem em pé, todos os catequistas. Podem se virar para a comunidade também. Uma salva de palmas para os nossos catequistas. Muito obrigado, podem se sentar. Agora vamos, já que nós estamos com catequizandos e catequistas, vamos falar algo muito importante para nós, sobre a fé. O que é a fé? O que é ter fé? O que vocês vão dizer? Ter fé é acreditar em Deus. Nós nos reunimos aqui porque temos fé. Você acredita em Deus. Você está fazendo esta caminhada porque a fé não é só dizer eu acredito. Eu tenho que estudar a fé. Eu tenho que aprofundar a fé. Eu tenho que conhecer aquilo que eu acredito. Como é que eu posso dizer que eu acredito em certa coisa se eu não conheço? Não é assim? Não tem como dizer que eu acredito em algo, mas eu nem conheço aquilo. É por isso que vocês estão fazendo a catequese, para conhecer mais a fé. Conhecer quem é Jesus Cristo, conhecer quem é Deus Pai, conhecer quem é o Espírito Santo, conhecer toda a doutrina, os ensinamentos de Jesus, para poder viver melhor essa fé. Como é que você vai viver o que Jesus ensinou, se você não conhece o que Ele ensinou? Alguém tem que te passar isso. E isso começa lá com vocês, pai e mãe. É vocês que começam a transmitir esta fé lá quando eles estão ainda mal e mal falando. Quando o pai e a mãe pegam a mãozinha da criança e começam a abraçar sobre ela o sinal da cruz. Isso demonstra a importância que Deus tem na vida de vocês, a importância da fé na vida de vocês. E como isso é importante, como isso fica marcado na vida das crianças, assim como ficou marcado na vida de vocês quando vocês eram pequenos. Quando a mãe e o pai começavam a ensinar a oração para o anjo da guarda, depois a Ave Maria, depois o Pai Nosso, e assim nós vamos aprendendo o básico da nossa fé, aos pouquinhos, passo a passo. E assim também é com este processo de catequese. Então os pais ensinam até uma parte. Depois vem a igreja e diz: olha, vamos botar pessoas preparadas, que se preparam para aprofundar esta fé, porque é necessário aprofundar esta fé. E aí vem a missão de vocês, catequistas, de ensinar com o seu jeito, com as suas palavras, com aquilo que a igreja oferece a vocês, passar uma fé mais aprofundada para as nossas crianças. E hoje aqui nós nos reunimos, depois de ter feito esta primeira etapa do processo, para fazer o rito de eleição dessas crianças. Vocês catequistas vão dizer que eles estão prontos para receber a primeira Eucaristia e depois continuarem a caminhada de catequese para receber a Crisma mais um sacramento. Por isso hoje aqui nos reunimos e queremos olhar para este nosso encontro, olhar para a nossa fé à luz da palavra de Deus que hoje ouvimos. Porque a fé, ela deve ser uma fé que obedece a Deus. E é isso que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, quando falava da história de Abraão. Abraão era obediente a Deus em tudo. Tudo que Deus lhe pedia, ele fazia.
Deus disse a ele assim: toma o teu filho único, sobe ao monte Moriá, a montanha Moriá, e lá oferece o teu filho em sacrifício a Deus. Oferece teu filho, teu próprio filho, teu único filho, em sacrifício a Deus. E Abraão, o que ele faz? Ele obedece a Deus. Ter fé é obedecer a Deus. E vocês podem pensar: tá, mas como assim? Ele ia matar o próprio filho? Porque Deus lhe pediu? Sim, ele ia fazer o sacrifício do próprio filho, porque Deus lhe pediu. Mas por que ele faz isso? Porque ele confia em Deus. Porque ele tem uma fé verdadeira, uma fé profunda. E ele sabe que Deus, de alguma maneira, vai resolver isso. Então ele pega o seu filho, pega a lenha e começa a subir a montanha para fazer o sacrifício. Chegando lá no alto da montanha, quando ele está pronto para fazer o sacrifício de seu filho, o anjo de Deus lhe diz: não levante a mão sobre ele, mas porque tu foste desobediente, tivestes fé, fostes obediente a Deus, tu e tua geração serão abençoadas, tu e tua descendência serão abençoados. Se nós temos fé, se nós escutamos a palavra de Deus, se nós aprendemos com seus ensinamentos, também vamos receber a bênção de Deus. Às vezes a gente acha que é demais, que Deus nos pede demais, que nós já estamos fazendo demais, que não precisa mais. Sempre precisamos mais de Deus, sempre precisamos mais de oração. Eu falava no começo do pai e da mãe que ensinam os seus filhos a rezar em casa, traçando o sinal da cruz. Vocês rezam em casa? Rezam junto com o pai e com a mãe? Não pode mentir. Isso nós precisamos fazer. Se nós não estamos fazendo, é hora de aprofundar, de fortalecer a nossa fé com a oração. Porque é através desta oração que nós vamos compreender os desígnios, a vontade de Deus para agir em nossa vida. Vejam, Abraão dá este exemplo de fé para nós, uma fé que é obediente. São Paulo vai dizer depois que esta caminhada que Abraão faz, subindo a montanha Moriá com seu filho para o sacrifício, representa a caminhada que Cristo faz com a cruz para morrer crucificado no alto do Calvário, obediente até a morte e morte de cruz. No Evangelho de hoje, nós ouvimos o relato da transfiguração do Senhor. Dizia o Evangelho assim: que suas roupas e seu corpo ficaram incandescentes, iluminados, e os apóstolos ficaram maravilhados com aquilo que acontecia ali. Mas por que Jesus leva Pedro, Tiago e João para a montanha para se transfigurar diante deles? Por que ele faz isso? Se nós pegarmos o Evangelho um pouco antes, ali vai dizer que Jesus contou para os apóstolos que ele devia morrer, que ele ia ser entregue, ia ser crucificado, ia ser morto, e os apóstolos ficaram muito assustados com isso. Imagina que eles estavam caminhando com Jesus todo o tempo, esperando que Jesus viesse para libertar todos eles, e de repente Jesus lhe diz: não, eu vou morrer, vai acabar, eu vou morrer. Mas Jesus explica para eles que ele ia ressuscitar, porque eles não conseguem compreender, de tão assustados que eles estavam com a morte do Senhor. Eles dizem assim: Senhor, Deus não permite tal coisa, nós não vamos deixar que isso aconteça. E vão falando assim para Jesus. E Jesus percebe que eles estão assustados com a realidade da cruz que iria encontrá-los. Então Jesus pega Pedro, Tiago e João e sobe a montanha. Sobe a montanha e lá diante deles se transfigura, como eu falei agora há pouco, o seu rosto, o seu corpo ficou iluminado. E eles, estando ali com Jesus transfigurado, eles sentem um momento de consolo. E diz assim: Pedro, é bom estarmos aqui. E como é bom estarmos em um momento em que nós sentimos a presença de Deus em nossas vidas, em nossa oração. E com certeza todos nós, em algum momento da vida, já sentiu aquele consolo de Deus e sente essa vontade: nossa,
como é bom estar com Deus, como é bom estar aqui, como é bom estar na casa de Deus. Mas aquilo ali foram poucos segundos diante de tudo que será a glória na eternidade. E quando nós experimentamos este consolo de Deus, quando nós estamos aflitos, esses são poucos segundos da glória que nós poderemos experimentar na eternidade. Mas para isso é necessário fortalecer constantemente a nossa fé. Por isso que Deus nos dá às vezes esses consolos, essas alegrias da sua presença em nossa vida, para fortalecer a nossa fé. Mas nós precisamos continuar levando a nossa vida, vivendo conforme a sua vontade, fortalecendo a nossa fé no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. Queridas crianças, a fé é muito importante, mas vocês precisam rezar. Rezar com o pai, rezar com a mãe, rezar sozinho, para que Deus continue a iluminar o caminho de vocês, para que vocês compreendam o que Deus tem reservado para cada um de vocês. Lá na primeira leitura, ele falava do sacrifício do filho. Às vezes o pai e a mãe também querem que o filho faça aquilo que eles desejam. Não querem aceitar que Deus os chama para uma outra vocação, para uma outra missão. E às vezes assumir isso para um pai e para uma mãe também é um sacrifício de ofertar a vida do filho, da filha para Deus. Vocês, pessoas de fé, queridos pais e mães, coloquem nas mãos de Deus a vida de seus filhos, para que Ele possa realizar e ser a felicidade de cada um deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.